A letra D diz que a crítica seria aos novos aplicativos tecnológicos. Não tem como eu te assegurar que esse aplicativo aqui é um novo aplicativo, tá? Que restringem a comunicação aos que estão afastados. O isolamento pode acontecer com você no mesmo ambiente. Você pode estar aqui em sala e você pode estar isolado. É uma atitude sua. Não acontece, às vezes, aquele colega tão participativo, falante, às vezes naquele dia ele fica meio assim paradão, não fala muita coisa. E às vezes até a gente questiona, o que houve? Você ficou aí isolado, não falou com ninguém, né? Então é mais uma atitude esse isolamento. Você pode estar próximo das pessoas, mas está isolado. Mas a palavra afastado não tem como, você tem que estar distante mesmo, tá? Então não tem como ser letra D. A letra E diz que a crítica seria ao fato de muitas pessoas generaliza, né? Muitas pessoas só saberem comunicar-se por meio de uma língua escrita. Bem, e aí você vê que a LET se comunica por uma língua escrita, tá? Ela faz pelo desenho aqui, a leitura, a fala, ela usa a linguagem oral, ela fala, não é escrita. Contudo, vamos pegar a questão da crítica. Quando você olha isso aqui, a crítica não está ao fato de estar se comunicando por uma linguagem escrita. A língua escrita está aí para você usar mesmo, né? O problema é esse tipo de comunicação que isola as pessoas, é a letra B. É esse isolamento que está sendo criticado, foi o que a colega falou, é aquilo que a gente mais vê no dia a dia. As pessoas estão naquela mesa, mas qual é a sensação que a gente tem quando a gente olha de longe? Que elas não estão ali, não é? Você tem uma festa e está todo mundo mexendo com o seu celular. Então, eles estão ali fisicamente, mas não estão interagindo, porque cada um está ali no seu celular. Em determinado momento ele fala que gostaria de abraçá-la, né? Mas não pode. E não pode por quê? Se eles estão na mesma mesa, ele teria que largar ali o telefone, né? Então ele está mexendo ali com o aparelho. Então isso mostra que a crítica está nesse processo que isola as pessoas. É esse isolamento. Tanto que ele faz questão de mostrar para você uma cena muito marcante no nosso dia a dia, que é a questão da refeição. Você está numa mesa e olha que ele faz questão de colocar aqui uma refeição. Então não é qualquer mesa que você parou ali um pouquinho, não. É uma refeição. Nesse momento, está ele ali, ó, mexendo no celular. E ainda que seja para ela também está olhando o telefone. Não se sabe, por exemplo, se ele até mandou aquilo ali para não chamar a atenção dela, né? Porque ela está ali, ó, mexendo também no aparelho, né? Os dedinhos, o detalhe dos dedinhos mostra que ela também estava mexendo no aparelho, né? Então, a crítica feita nessa cena aqui, tá? É esse processo comunicativo que isola as pessoas. Então, tinham vários detalhes para mostrar isso aqui. Não sei se vocês acertaram, mas foi mais tranquilo. Então, galera, qual é o erro das histórias em quadrinhos? Qual é o erro dos cartoons ou qualquer texto que trabalhe com imagem? É a pessoa ignorar essa imagem. É a pessoa olhar só para o texto, né, verbal e esquecer que quando se coloca uma imagem no texto, também se espera que você faça a leitura dessa linguagem não verbal. E eu tenho que dar tanta importância quanto as palavras. Então, quais são os personagens, as posições, essa leitura corporal mesmo, ela vai ser importante. Às vezes o detalhezinho, né, de uma figura que aparece lá no fundo, isso vai ser o diferencial para você marcar uma alternativa ou outra, tá bom? Bem, agora voltando aqui ao seu material, né, as questões, vocês perceberam que eu fico para lá e para cá no material, não tem jeito, tá? Pegando essa questão aqui da tipologia textual. Olha aqui a casos que quando a banca te pede qual é a tipologia empregada no texto, ou faz alguma afirmação sobre isso, apesar de ser algo voltado ao texto, há casos que é uma questão lógica. Olha, por exemplo, a questão, lá no finalzinho, a questão 24. A questão 24 é de um texto que tem como título de onde menos se espera. E a questão 24, ela já afirma que o texto pode ser considerado argumentativo. Mas por que ele pode ser considerado argumentativo? Observem essas alternativas aí. E aí, qual seria a resposta? Será que eu preciso ir lá no texto para responder isso? Ele fala que o texto pode ser considerado argumentativo por apresentar descrição de objetos. Aí eu li todo o meu texto e vi que ele faz isso, por exemplo. Mas ele vai ser considerado argumentativo porque ele faz isso? É isso que marca um texto argumentativo? Não. Tá?
ele é argumentativo por quê? Por apresentar um ponto, pela defesa de um ponto de vista. Exatamente isso, né? O que marca um texto argumentativo é porque ele defende um ponto de vista. Então, quer dizer que se eu ler o meu texto e perceber que ali ele faz descrição de objetos, ou se por um acaso há um momento em que ele faz o relato de uma experiência pessoal, ou se em determinado momento ele narra de forma romantizada algum evento, mas olha a pergunta, ele vai ser argumentativo principalmente por causa de quê? Aí eu tenho que lembrar, o argumentativo ele é marcado por uma defesa de uma ideia, não é? Porque se eu só apresento uma ideia e não a defendo, eu tenho um texto que expositivo. Então a resposta aqui, adivinha qual é? Letra B. Então, olha aqui sobre a tipologia, eu posso ter esse detalhe. A própria pergunta, com as alternativas, me responde isso aí. Então, cuidado que você pode ter esses elementos no texto, mas ele é argumentativo principalmente pela defesa, o que marca um texto argumentativo. Tá bom? Vocês viram que eles podem pedir o quê? A tese, não é isso? Ou o tema. Só que, às vezes, há bancas que querem esconder. Em vez de pedir diretamente tese, ele fica dando voltas. Tem bancas que são assim. Né? Até você descobrir o que ela quer, ela dá uma volta imensa. Então, o primeiro desafio é descobrir o que ela quer de cada questão. Então, dê uma olhadinha na questão 14. E voltando aí, você vai achar a questão 14. Volte. A questão 14, ela tem o seguinte enunciado. Sobre a temática do texto, essa é a questão 14. Tá? Olha lá como ele coloca. Sobre a temática do texto 1, é correto afirmar que se trata de quê? Temática, né? Poderia falar tema, mais fácil, uma palavra mais comum de se falar. Mas cuidado que temática pode também ser trazido o quê? Como tema. Ele quer o tema do seu texto. Novamente, uma outra prova pedindo o tema. Preciso ler o texto todo para descobrir qual é o tema? Não. Mas cuidado com o significado das palavras, tá? Isso é bem importante. Dá uma olhadinha e se prenda ao tema desse texto. Essa daqui, a linguagem tornou a questão mais difícil. No entanto, se você entende que o tema ou a temática está no início do seu texto, e você se concentra nesse início, você facilita esse processo. Agora, imagina fazer isso com o texto todo em mente. Você só dificulta esse processo. Ele diz no início do texto que quanto mais nos vemos no espelho, mais dificuldade temos como brasileiros. Então, somos nós, os brasileiros, que estamos tentando, né? Estamos nos vendo ali, tentando achar esse foco. Então, ele fala assim, ó, quanto mais nos vemos no espelho, mais dificuldade temos como brasileiros de achar um foco para a nossa imagem. Tudo em primeira pessoa, sempre nossa, tá? Pelo menos nossa imagem como um povo. Então, vamos lá por partes. Então, existe uma imagem. Existe. Porque nós estamos tentando ver. A gente já consegue ver aquilo que existe. Contudo, a gente tem dificuldade. A gente está tentando, mas há uma dificuldade de ter um foco. Ou seja, a gente não vê aquilo com clareza ainda. Então, vamos para as alternativas. A letra A diz que a temática do texto, o tema do texto, o que ele vai tratar? Ele vai tratar sobre a alienação do povo brasileiro quanto à busca de sua identidade. A palavra alienação, ela tem muitos significados. Quem, né, trabalha e compra um carro sabe disso, que usa o termo alienado, carro alienado. Não é um carro que está com a mente conturbada não, tá, galera? A alienação ali tem outro sentido, né? A transferência de direitos. Mas a alienação, tá, ela também pode ter o significado de você ter o pensamento conduzido de uma forma errada, um pensamento diferente da realidade. Né? A gente usa muito o termo alienação parental, por exemplo, quando, por exemplo, você muda o pensamento, você cria uma outra imagem, uma imagem errada daquilo que é a realidade. Não é? Então, é isso que fala o texto aqui. A gente tem uma imagem alienada, então a gente tem uma imagem. Né? Se a gente fala que a alienação do povo brasileiro quanto à busca de sua identidade, então é como se fosse uma busca com um pensamento errado, fora daquilo, distorcido daquilo que é a realidade. A letra B diz que há uma tentativa de se caracterizar a identidade do povo brasileiro. A letra C fala em perseverança do povo para construir
a sua identidade, mas ela já existe. A gente tem dificuldade de enxergar, ter clareza para ela, mas ela já existe. Então, construir a imagem também não. A letra D diz que o tema seria a caracterização do povo brasileiro segundo teorias estrangeiras. Em nenhum momento ele fala de estrangeiro e ele foca muito nessa questão de sermos nós, os brasileiros. A letra E diz que o tema seria a oposição entre duas teorias sobre a identidade do povo brasileiro. Está difícil de ver uma só, quem dirá duas, né? Então, ele... tá? A resposta, então, acho que as mais próximas aqui ficou entre a letra A e a letra B, né? Eu não sei qual você marcou. Qual que vocês marcaram aqui? A resposta é a letra B, tá? Desse texto. O que dificultou nesse texto porque ele fala que quanto mais nos vemos no espelho, mais dificuldade. Então, o povo está tentando ver, não é? Então, a tentativa de se caracterizar ainda, ela já existe. A gente tem dificuldade de caracterizar isso, porque a gente não tem um foco, como ele falou, não é? Então, a gente tem dificuldade, mas há uma tentativa, porque ele fala, quanto mais nos vemos. Então, se está tentando fazer isso. Essa identidade já existe. A gente não está construindo aqui, não há palavra que aponte para uma construção. Tá? Então, a letra B fala a tentativa de se caracterizar a identidade do povo brasileiro, mas por ele próprio. Bom? Então, a resposta aqui é a letra B. Mas olha que aqui ele usou a palavra temática. Já quando você volta aí, só voltar, uma só, você vê a questão 12. E a questão 12 também foi uma outra forma que a banca usou de disfarçar essas palavrinhas que eu falei para vocês. Na 12, ele fala o seguinte... O segundo... não, peraí, desculpa, não é a 12 não. Não é a 12 não. Volta mais um pouquinho a questão 7. A questão 7 também é um outro texto trabalhado. Gente, são provas diferentes. Parece que está falando tudo da mesma banca, mas são provas bem diferentes. Como eu falei aqui, eu tive cuidado, como a gente não tem uma banca definida, não é? A gente percebeu o que é comum nesse assunto, de forma que você possa sair daqui respondendo qualquer que seja a prova, tá? Então, olhassem para a pergunta primeiro. Vocês viram perguntas que demandavam ler o texto. Vocês viram perguntas que não deixavam claro ali a parte do texto que eu vou achar essa resposta. Mas em todas elas que se tratou de tema, de tese, vocês estavam sempre achando o quê? No início desse texto, tá? Então, isso não sou eu que estou criando não, tá, galera? Isso aí é que a gente percebe de tanto fazer as provas. Peguei agora a prova da Polícia Federal, não teve nenhuma novidade, exatamente isso, tá? Então, você percebia essas palavras nas afirmações e nesses mesmos momentos diferentes, né, no texto. Então, vamos lá. Questão 7. Ele fala o seguinte, olha o enunciado. Acho que o mais importante é isso. O que a gente está fazendo aqui, galera, é analisar enunciados. Tá? É tentar traduzir esses enunciados, de forma que você, no dia da sua prova, você bata o olho aqui no enunciado e saiba o que fazer com esse texto. Tá? Então, na 7, ele fala assim... Qual é a ideia central defendida pelo texto? Quando ele fala assim para você, qual é a ideia central defendida pelo texto, o que ele está pedindo a você? O que ele quer que você ache nesse texto? Vamos lá. Em que tipo de texto eu defendo ideias mesmo? Que tipo de texto eu defendo ideia? Então, e no texto argumentativo, a ideia defendida é chamada de quê? Eu defendo o tema? Eu defendo a tese. Então, quando ele fala para você... que quer que você diga qual é a ideia central defendida pelo texto, lembra que lá na prova da Polícia Civil, a IBFC usou essa expressão, explicou para você que a tese é a ideia central do texto? Olha que uma outra banca, em uma outra prova, usa a expressão parecida. E ela fala qual é a ideia central defendida pelo texto. Ela poderia falar, olha, marque aí e me diga qual é a tese do seu texto. Mas aqui a banca não quis ser clara. Ela fez um enunciado que você tem um trabalho para descobrir isso, não é? Então, quem lê qual é a ideia central defendida pelo texto, pode dar o tema. Pode acabar dando tema por equívoco, tá? Mas lembre-se, quando ele fala que quer a ideia central defendida pelo texto, ele quer a tese. Tente aí descobrir qual é a tese. E olha que o texto é: estamos enlouquecendo nossas crianças. Estímulos de mais, concentração de menos, não é? Esse é o título do texto. Ele quer saber qual é a tese, então, desse texto. Vamos lá?
Quando você lê esse primeiro parágrafo do texto, você acredita que ele está falando de uma visão positiva ou negativa desses estímulos, dessa forma de educar as crianças? O que você acha? Uma forma positiva ou de uma forma negativa? Negativa, né? Até porque o próprio título ele fala: estamos enlouquecendo nossas crianças. Estímulos demais, concentração de menos. Cuidado, porque quando ele fala isso, e você vai para as alternativas, você pode se deparar com uma alternativa, como eu falei do outro texto, que fala exatamente, às vezes, até aquilo que a gente mesmo reproduz, né? E que acha que é o correto. Mas eu tenho que me prender ao texto, que ele está querendo defender, não aquilo que eu penso. Então, ele fala assim: vivemos tempos frenéticos. A cada década que passa, o modo de vida de 10 anos atrás parece ficar mais distante. 10 anos viraram 30, e logo teremos a sensação de se ter passado 50 a cada 5. Ele mostra isso não numa perspectiva positiva, e sim negativa. É como se não tivéssemos tempo, o tempo está passando muito rápido. Concorda? É isso que ele está querendo dizer. E o mundo infantil foi atingido em cheio por essas mudanças. Ele reforça, não se educa ou brinca, alimenta, veste, entretém, cuida, consola, protege, ampara e satisfaz crianças como antigamente. Bem, com base nesse primeiro parágrafo, será que a ideia central defendida no texto, ou seja, a tese, o texto defende a ideia de que o iPad e a programação infantil incessante são ótimos estímulos sensoriais? Não. Tá? Não é isso que ele quer defender, não é isso que ele quer mostrar. A letra B diz que o texto defende a ideia de que as crianças da atualidade precisam ocupar todo o seu tempo livre com atividades extracurriculares visando o sucesso no futuro. É isso que a gente ouve por aí, não é? Não, tem que fazer a criança fazer muitos cursos, tem que deixar a criança ocupada, porque lá na frente vai ser uma pessoa preparada. E aí você lê isso aqui de forma isolada e você fala: isso aqui é verdadeiro, isso aqui é uma verdade. Mas é a verdade que esse texto defende? É isso que esse texto quer me mostrar? Não. A letra C diz que o texto defende a ideia de que as crianças da atualidade recebem estímulos sensoriais, mas pouca atenção e tempo suficiente para aprender a lidar com tanto estímulo. Ele não fala que é estímulos de mais e concentração de menos? Vamos dizer que eu fique seguro com essa aqui. Vou ler as próximas. A letra D diz que o texto defende a ideia de que as crianças da atualidade precisam de mais atividades extracurriculares e brinquedos, porque se sentem muito entediadas. E você pensa na criança, no sobrinho, né? No filho, é verdade, né? Tem que estar dando brinquedo para a criança para ele não ficar muito entediado, fazer ele fazer alguma coisa. Aí, cuidado, não é isso que não é essa a realidade que o texto está querendo mostrar, não é essa crítica que o texto está querendo fazer. A letra E diz que o texto defende a ideia de que os pais da atualidade estimulem cada vez mais a imaginação de suas crianças. Aí vamos lá, para aquele que leu o texto todo. Primeiro, a gente não vê nada disso no primeiro parágrafo. Mas, quando você vai lá no final, imagina aquela pessoa que na prova leu o texto todo. E lá, justamente no final, a última coisa que o autor fala é: deixem que se esparram. Ele fala assim: cerquem suas crianças de livros. Suas crianças, então são os pais. Cerquem suas crianças de livros e leiam com elas por amor. Deixem que se esparramem em almofadas e façam a sua imaginação voar. Olha o que ficou na sua mente por último. Aí você vai para uma questão dessa. E aí você encontra a letra E, que diz que o texto defende a ideia de que os pais da atualidade estimulem cada vez mais a imaginação de suas crianças. Para marcar essa letra E é um pulo. Mas lembre-se, isso aqui já é a orientação. Lembra a história do genro que eu falei aqui? Isso aqui já é a orientação, já aquela parte da conclusão em que você está dando a solução, a indicação de como resolver esse problema. Mas o que ele primeiro quer te mostrar, tá, é a letra C. O texto defende a ideia de que as crianças da atualidade recebem estímulos sensoriais demais, não é? E isso fica claro bem no primeiro parágrafo. Ele fala o seguinte, ele fala que vivemos tempos frenéticos, está mostrando que tudo passa muito rápido, é muito estímulo. O próprio título confirma isso aí. Claro que você pode ler o texto, galera, eu sempre falo isso, você pode ler o texto. Isso não é um impedimento de você ler o texto.
desde que você não se perca nesse texto e que você entenda que quando ele pede tese, ela tem que estar de fato no início do seu texto. Mas eu posso ler o restante do meu texto até para ter mais certeza de que essa de fato é a tese? Sim, o que eu não posso fazer é ler o meu texto e achar que, por exemplo, o argumento é a tese, que a orientação que eu dou para a solução de um problema é aquilo que eu defendo, não é? Eu não posso confundir essas partes. Eu peguei e fiz questão de colocar provas, sempre de segurança pública, em áreas diferentes, bancas diferentes, porque, como eu falei, a gente não sabe qual vai ser a banca. Não adianta me pautar pela banca anterior. CEAP, por exemplo, CEPERJ nem prova faz mais. Então, não adianta me pautar pela CEPERJ, né? Eu tenho que olhar o quê? Para todas as bancas. E aí, sim, quando começar a se desenhar qual vai ser a empresa que vai fazer o concurso de vocês, aí vai falar assim, ó, o perfil é essa daqui. Quem estava estudando para a Polícia Civil, por exemplo, estava esperando tantas bancas, não é? Houve um tempo que a gente estava quase certo que ia ser o Instituto OCP, do nada virou o jogo, e olha só quem foi a banca escolhida, o Sebrasp. Então, o importante, galera, enquanto não tem a banca definida, tá? Estude o conteúdo de forma que você possa responder independentemente da banca que vai cobrar isso aí. Aí depois, saindo a empresa, a gente traça um perfil dessa empresa, diz como ela costuma cobrar mais aquele assunto, qual daqueles assuntos ela gosta mais de trabalhar, aí sim. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa fazer o quê? Precisa trabalhar, né? A gente precisa estudar. Na próxima aula, a gente vai continuar esse assunto, interpretação de texto, eu vou falar um pouquinho de coesão e coerência, e vou te mostrar como algumas palavras dentro do texto funcionam como setas para a sua resposta. Às vezes você está passando pela resposta porque não está vendo um pronome. O pronome está dizendo para você, olha, a resposta está aqui. E você passou por ela porque não deu atenção para ele. Tá bom? Então é isso. Então, ó, até a próxima. Eu sei que tem um materialzinho para a gente corrigir de acentuação, né? Mas na próxima, logo no início, eu corrijo com vocês, tá bom? Então, uma boa noite a todos.